Olá, meu nome é João Vitor e esse é o canal Jovens Lobos. Vamos mostrar algumas das principais características dos investimentos de renda variável. São aqueles cuja remuneração ou retorno não pode ser dimensionado no momento da aplicação, podendo variar positivamente ou negativamente. Os principais ativos de renda variável são ações, commodities, derivativos, mercado de futuros e mercadorias, moedas, fundos de investimento, entre outros. Vamos entender um pouco de cada um desses mercados. As ações são valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas. Em outras palavras, são títulos de propriedade que conferem aos investidores a participação na sociedade da empresa. As ações podem ser de dois tipos, ordinárias ou preferenciais. As ordinárias são ações que dão ao acionista direito de voto nas assembleias de acionistas da empresa. Normalmente são menos negociadas no mercado que as preferenciais e, portanto, de menor liquidez. As preferenciais, PN, são ações que garantem aos acionistas maior participação nos resultados da empresa, mas que não dão direito a voto. A preferência, no caso, diz a respeito à distribuição dos resultados, ou seja, os acionistas preferenciais têm prioridade no recebimento de dividendos e no reembolso de capital em caso de falência da sociedade. Em geral, são as ações mais negociadas e, portanto, de maior liquidez. As ações mais representativas e mais negociadas no mercado são Petrobras, Petri 4, Itaú, Itub 4, Vale, Vale 3, Bradesco, BBD C4 e Ambev, Abev 3. As commodities são produtos de qualidade e características uniformes, que não são diferenciados de acordo com quem os produziu, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura internacional. São produtos com pequeno grau de industrialização, de qualidade quase uniforme, produzidos em grandes quantidades e por diferentes produtores. Possuem cotação e negociabilidade globais, utilizando as bolsas de mercadorias. As principais commodities negociadas na bolsa são ouro, petróleo, soja, açúcar cristal, boi gordo, café arábica, etanol anidro, etanol hidratado e milho. Esses produtos devem ser monitorados pelo investidor uma vez que afetam o resultado das empresas e o dia a dia do investidor. Por exemplo, a variação do preço do petróleo afeta o preço que o consumidor final paga na gasolina. Já o derivativo é um contrato no qual se estabelecem pagamentos futuros e é calculado com base no valor assumido por uma variável, tal como o preço de um outro ativo, a ação ou commodity, a taxa de câmbio, a taxa básica de juros ou qualquer outra variável dotada de significado econômico. Derivativos recebem essa denominação porque o seu preço de compra e venda deriva do preço de outro ativo denominado ativo-objeto. Os contratos futuros são uma modalidade de derivativos que o investidor se compromete a comprar ou vender determinada mercadoria em uma data futura. Assim, quem opera no mercado futuro aposta na cotação que está por vir, para se proteger de oscilações dos ativos ou simplesmente para especular e obter lucros. Os contratos são classificados conforme seu tamanho, ressaltando que nem todos os ativos têm as duas opções para serem negociadas. O contrato cheio equivale a 1, e o contrato mini a 1/5 do contrato cheio, e as cotações para os dois são as mesmas. Os principais ativos negociados na BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, são o índice futuro e Bovespa futuro, dólar futuro, café, milho, soja, ouro, juros futuros, entre outros. Outra modalidade muito conhecida são os fundos de investimento. Em outras palavras, são gestoras de capital e, para facilitar para os investidores, foram divididos em 7 tipos pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Os de curto prazo, que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou privados pré-fixados ou indexados a CDI, Selic ou a outros índices. Os referenciados, que investem no mínimo 95% da sua carteira em títulos que acompanham a variação do indicador e desempenho escolhido, o benchmark. Podem ser indexados a índices de juros como CDI, inflação como IGPM, IPCA,
moedas estrangeiras e outros. Os fundos de renda fixa, que devem possuir no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados à variação da taxa de juros ou a um índice de inflação. Os fundos de ações, que devem manter no mínimo 67% da carteira investida em ações negociadas em bolsa de valores ou em mercado de balcão. Os fundos multimercados alocam seus recursos em diversas formas de ativos, combinando investimentos em renda fixa, câmbio, ações e derivativos. Quando alguma das frentes de mercado que eles atuam está indo mal, eles têm a possibilidade de compensar com outras frentes que estão indo bem. Os fundos cambiais são aqueles que mantêm no mínimo 80% do seu patrimônio em ativos atrelados, direta ou indiretamente, à variação de preços de uma moeda estrangeira ou cupom cambial. Os fundos de dívida externa investem no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos da dívida externa de responsabilidade da União. O restante pode ser aplicado em outros títulos de transacionados no exterior. Até o momento, falamos sobre alguns dos principais títulos de renda fixa e renda variável e suas características. Mas para aqueles que realmente querem aprender a investir, nada melhor do que estudar e você mesmo conseguir tomar suas decisões de investimento. Pensando nisso, vamos apresentar as duas principais análises praticadas no mercado, a análise técnica e a análise fundamentalista. Cada uma delas é muito extensa, mas vamos introduzir alguns dos principais conceitos.